bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Podcor, podcast do Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio de Janeiro, gravado aqui nos estúdios do COR, na sala de situação do Centro de Operações, no bairro da Cidade Nova. Comigo, Maria Clara Alencar. Tudo bem, Maria? Ei, Maurício, olá a todos os ouvintes e a todos que estão nos assistindo em mais um episódio do Podcor. Estamos aqui em mais um grande episódio, né, Maurício? Estamos ansiosos e hoje para falar de um tema que está muito ligado, né, ao nosso dia a dia, que é transporte, não é isso, Está Maurício? no DNA do COR, a mobilidade urbana. Por aqui, a gente tem informações sobre o deslocamento do cidadão, da cidade. Aqui a gente concentra informação e nós, particularmente aqui na comunicação do Centro de Operações, essa é a nossa matéria-prima, né? Informar a sociedade, informar a população por meio dos nossos canais, por meio da imprensa, sobre as condições, a situação da mobilidade urbana, tanto pela condição viária como pela condição das conduções, né, como o carioca, como o cidadão se desloca pela cidade do Rio de Janeiro. E para isso existe um órgão que é muito importante para a vida do cidadão, que muitos cariocas, diria até a maioria, não faz nem ideia da existência desse órgão, mas o importante é que ele realmente não saiba, para que ele faça o transporte para a mobilidade, para que a mobilidade possa acontecer na cidade, né? É isso, é o Centro Integrado de Mobilidade Urbana. Ele está situado aqui no Centro de Operações e é um dos principais órgãos que organiza e também ele centraliza todas as informações sobre o transporte público aqui da cidade do Rio de Janeiro. Trens, ônibus, metrô, todos esses transportes que o carioca utiliza no dia a dia, todos eles estão integrados aqui no Centro de Operações e nós aqui vamos conversar com os responsáveis que cuidam do Centro Integrado de Mobilidade Urbana, o CIMU, que a gente conhecidamente fala, né? Então, hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre esse órgão tão importante aqui para a cidade do Rio de Janeiro, que está aqui situado dentro do COR. Então tá no ar o episódio COR Integração SIMU. Conosco aqui nos estúdios do Centro de Operações, o Lúcio Guimarães. O Lúcio, ele é o responsável, né, um coordenador do CIMU, o Centro Integrado de Mobilidade Urbana, mas é muito mais do que isso, né? Tem um cargo, o cargo que eu tenho aqui é grande, né? Ele é gerente de mobilidade urbana da SMTR, a Secretaria Municipal de Transportes, é o ponto focal da SMTR aqui na sala de situação, não só na sala de situação, mas na estrutura do COR. Obrigado aí pela tua presença, seja bem-vindo, Lúcio. Eu que agradeço pela oportunidade de esclarecer sobre o funcionamento do SIMU e estou à disposição. Um órgão muito importante para a nossa cidade, né, como a gente falou. E junto com o Lúcio, temos aqui também o Rafael Pontes, que é o assistente operacional da Gerência de Mobilidade Urbana da SMTR. O Lúcio está lá em cima do gabinete, aqui embaixo na sala de situação. O Rafael está aqui embaixo em contato direto com todos os órgãos presentes aqui da Prefeitura do Rio de Janeiro, órgãos do Governo do Estado também, enfim, com as concessionárias do serviço público. Rafael, bem-vindo também, seja muito bem-vindo. Obrigado pela tua presença aqui. Obrigado, Maurício. É um prazer estar aqui agora no podcast com vocês e esclarecer qualquer dúvida aí para o cidadão e para vocês aí durante essa conversa. Aliás, é oportuna a presença de vocês, né, aqui no estúdio para bater esse papo sobre mobilidade urbana, porque o SIMU, que é esse órgão tão importante para o funcionamento do transporte na cidade, está completando esse ano 10 anos e, por uma Exato. coincidência muito feliz, foi criado na época em que a cidade recebeu muitas melhorias em relação ao transporte urbano, né, a implementação do BRT, que já vinha sendo feita ao longo dos tempos, né, dá para ser considerado um dos legados olímpicos na área do transporte, né, Lúcio? Sim, o funcionamento do SIMU hoje, como nós temos, é um legado olímpico. Ele foi criado à época das Olimpíadas de 2016 para fazer a gestão da mobilidade urbana como um todo, a integração dos transportes e o atendimento à massa de pessoas, tanto do município quanto aos que se dirigiram à cidade para assistir o evento. Era uma demanda realmente muito grande, talvez o maior evento já realizado na cidade do Rio de Janeiro, foi um baita de um desafio, né? Com certeza, foi um baita do desafio. Foram muitos atletas de diversos países, muitas pessoas, muitos jornalistas de diversos locais do mundo se dirigindo à cidade, sem falar no grande fluxo de pessoas, de habitantes do próprio município, né, que se dirigiram aos locais
de eventos para assistir aos esportes, das modalidades de esportes. Bom, o transporte, como o Maurício bem adiantou, está no DNA do COR, é um dos principais meios, né, que o carioca utiliza hoje em dia, além, claro, dos vários modais que o carioca utiliza hoje, mas a gente sabe que isso faz parte do nosso dia a dia. Como o COR é um centro integrado, né, também, é um centro de integração, a gente sabe muito bem que o transporte também faz parte do nosso dia a dia. Mas a gente não conhece a origem, né? A gente sabe que é um legado olímpico, mas eu queria saber de vocês como nasceu, como surgiu o Simu aqui para a cidade, como vocês enxergam o Simu hoje, depois de 10 anos também de funcionamento. Então, com o advento das Olimpíadas, a gente percebeu a importância do funcionamento do SIMU, da integração dos modais de transporte, e passamos a operar diretamente aqui da sala de situação, junto das agências e junto dos concessionários de transporte, fazendo essa integração da mobilidade urbana como um todo. E temos levado isso adiante. Enfim, é um desafio a cada dia e a gente tem cumprido a nossa tarefa com eficiência, digamos assim. Perfeito. O transporte na cidade, né, enfim, aliás, a cidade ela cresce de forma muito dinâmica, né? A gente que está no dia a dia, no monitoramento da cidade, na comunicação, né? A gente faz aquela checagem de informação, né? A gente teve um acidente em determinada área, a gente vai lá, procura saber como é que tá, como é a característica do local no mapa, né? Usa as ferramentas que a gente tem, as ferramentas de satélite, né? O Google Maps, o Google Street View, e vê lá a característica lá do local onde aconteceu um acidente. E a gente tem um cardápio diverso de informações daquele determinado ponto, né? Cada ano, como o equipamento registrou aquele ponto, né? Então a gente percebe que a cidade muda muito rapidamente, né? Enfim, a cada ano que passa. Certamente a cidade do Rio de Janeiro, 10 anos atrás, era muito diferente da cidade que a gente tem hoje, e a cidade 10 anos antes, né, em 2006, era ainda mais diferente. Você é servidor do transporte, né, há muito tempo, servidor da Secretaria de Transportes, e Por certamente, coincidência, desde 2006. por coincidência, desde 2006, então 20 anos completando Sim. de trabalhos prestados aqui para o município do Rio de Janeiro. Queria que você estabelecesse um paralelo, né? Desde quando você entrou em 2006 até esse marco da implementação, da criação, né, do SIMU, e o dia de hoje. Quais foram as evoluções no que diz respeito à gestão do transporte que você está à frente? Como funcionava antes do SIMU esse cuidado dessa troca de informação? Enfim, como o transporte funcionava e o que mudou de 2016 para cá em relação à operação, à integração entre os diferentes modais, né? De lá para cá outros modais foram surgindo, como o VLT, o BRT se aperfeiçoou, teve uma série de mudanças. Queria que você estabelecesse esses dois Sim, paralelos. falando desde 2006, muitas mudanças, porque naquela época não havia o BRT, não havia o VLT. O metrô, com certeza, com o aumento do número de estações, né, a gente tem que chamar atenção para o fato de que o metrô não é um concessionário municipal, Sim. é um concessionário estadual, mas ele está integrado à mobilidade urbana, então está... Apesar de estar todo dentro da cidade do Rio de Janeiro, Sim, né? ele está todo dentro da cidade do Rio de Janeiro, mas é uma gestão, é um concessionário do Estado. Uma outra coisa que pode ser falada também é em relação ao BRT, de 2016 para cá, passaram a existir novos troncais. O troncal Transbrasil ainda não existia, por exemplo, naquela época, é uma criação de 2 anos para cá. Nosso desafio é acompanhar tanto o desenvolvimento das redes de transporte como um todo e também a integração das novas ferramentas que são colocadas à nossa disposição para fazer essa gestão da mobilidade. Houve muita evolução no sistema de transporte, né, como de 2006 para cá, a criação das redes de BRTs, a criação do VLT, a evolução do metrô como um todo. E agora, por exemplo, a Secretaria está passando por um processo de novas licitações de linhas de ônibus. Então, é um desafio que nos é colocado, mas que nós vamos levar adiante e vamos superá-lo com a participação do corpo, a participação dos nossos gestores também, e
E a gente que acompanha, né, a evolução do transporte na cidade, a gente se recorda que o transporte era completamente descentralizado, né? Não havia licitação de linha, não havia divisão. Tempos depois houve a divisão das empresas por consórcios, né? Sim. Fazendo uma espécie de organização por área de atuação. Isso no que a gente está falando do que se chama internamente, né, na linguagem operacional da prefeitura de SPPO, né, que é o Sistema SPPO, de Sistema de Transporte de Passageiros por Ônibus. por ônibus, exatamente. E a partir dessa reorganização, né, teve renumeração de linhas, né, reorganização de linhas para tentar otimizar a circulação dos veículos e também não sobrecarregar o trânsito, né, tirar ônibus que circulavam vazios, né, enfim, só para a gente dar um exemplo, isso foi um passo importante para a reorganização, né? Logo depois veio a implementação de obras que mudaram o cenário da cidade, VLT, BRT, a evolução é nessa linha, né? Sim, é nessa linha e nós estamos aí diante de um novo passo, que é a nova licitação do sistema de ônibus, que visa atender regiões que no momento não estão sendo completamente atendidas. É uma reestruturação do sistema como um todo, visando dar mais conforto ao passageiro e uma maior eficiência e mobilidade. E bom, o Maurício falou bem, né, em relação à evolução do SIMU, mas a gente está aqui, bom, o SIMU está dentro daqui do COR, mas a gente queria entender como funciona esse diálogo com os outros órgãos. Vocês conversam com o metrô, como você bem disse, não é uma concessionária municipal e sim estadual, mas que pertence ao território municipal. Mas como é que funciona, como é o desafio que vocês têm no dia a dia, que imagino que tenha muitos, né? Como que funciona esse diálogo com os outros órgãos, até mesmo aqui dentro, né? A gente tem aqui outros órgãos como diversas secretarias, Secretaria de Saúde, Secretaria, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar. Como um acidente acontece, por exemplo, como isso impacta também numa linha de transporte. Então, como funciona essa integração e esse diálogo mesmo entre as concessionárias de transporte e também os órgãos daqui de dentro do COR? Nesse ponto o Rafa vai me complementar, porque ele tem Tá na mais linha de frente. Tá experiência na linha de frente. Então, Rafa, pode ficar à vontade. operação de bancada, mas nós temos, por exemplo, um representante do metrô sentado na bancada bem ao nosso lado, Legal. como nós temos também da Supervia e do SPPO. E com os outros, a gente, apesar deles não estarem... O VLT também está representado aqui atualmente, desculpa, quase que eu me esqueço, mas... E os outros que não estão sentados aqui, a gente mantém um contato constante com ele, temos ótima relação, ainda bem, e com isso nós podemos tocar o dia a dia da cidade no que diz respeito à mobilidade. Aliás, a Perfeito. MOB está integrada aqui, né? Integrada aqui não fisicamente com o representante, né? Mas aqui no Centro de Operações a gente recebe todas as imagens, por exemplo, das estações dos E BRTs eles pela também têm cidade, as né? nossas imagens, né? Exatamente. Também Através funciona do Dix, bastante. nós temos acesso às imagens das estações. Com respeito à operação, eu passo a palavra aqui para o meu... Pode falar. Rafael, que domina lidera esse contato, né? Fazer uma parte histórica desde que o SIMU foi criado, na época das Olimpíadas, eu tinha acabado de entrar na prefeitura e fui logo designado a ser um dos operadores do SIMU nas Olimpíadas. E depois disso eu fiquei 8 anos como operador até me tornar assistente do Lúcio, numa questão mais administrativa, mas ainda assim continuo ocupando a posição na bancada em cobrimento de férias e demais questões. Na criação do SIMU foi feito todo um planejamento de integração, que eu não sei como que se era antigamente, anterior a eu entrar na prefeitura, e houve uma integração muito boa entre os órgãos estaduais, entre as agências concessionárias, todas envolvidas com transporte, inclusive com o governo federal. Passadas as Olimpíadas, o SIMU ele foi deslocado aqui para a bancada e algumas agências estaduais não mantiveram seus plantonistas aqui. E essa foi uma luta do SIMU, representada por nós da SMTR, a trazer de volta esses representantes para facilitar a integração. Supervia, metrô, e hoje nós temos todos nas bancadas aqui. Supervia até, né, que não é mais Supervia, né? Agora é Trens RJ, é né? isso.
Bom me corrigir, Trens RJ. Por força de hábito, a gente fala É, Supervia, Super mas é no- Trens RJ. tá na É. circulação ainda, daqui a pouco daqui a pouco entra na rotina. E hoje nós conseguimos voltar a ter um SIMU bem parecido da época das Olimpíadas, com uma bancada preenchida com representante de cada modal de transporte, facilitando a integração entre nós e com o coordenador da cidade, que é quem vai nos ajudar a solicitar algum tipo de apoio, a resolver algum tipo de emergência, seja lá sobre acidente ou queda de energia, com acionamento de light, acionamento das instituições que necessariamente precisam ser acionadas. Agora é importante você ter destacado essa configuração original, né, do SIMU, que tem como finalidade realmente integrar os órgãos. Lembrou de Supervia, lembrou de metrô, tem das barcas, né? As barcas que fazem o trajeto Rio-Niterói, Uhum. existe aliás, na verdade, são dois trajetos que estão inteiramente no município do Rio, que são Rio Sim, Paquetá Sim, e Rio Cocotá. Cocota, eu ia lembrar exatamente disso. Não só é Rio-Niterói, como tem os dois itinerários dentro do município. Para a Ilha do Governador, em Cocotá, e o para Paquetá. Apesar de não haver interferência, né, apesar de a prefeitura não ser o órgão regulador nesse caso, né, mas é é necessário que cada concessionária, né, tenha a noção da importância, né, de sua atuação dentro do sistema do município, né? sim, com certeza. Apesar de não ter presença física hoje das barcas e da Mob Rio, nós temos um contato direto via telefone com o CCO deles. E isso já supre bem a nossa necessidade. E fazendo a parte, é necessário que a gente entenda como está o funcionamento, só para exemplificar no caso das barcas, porque se houver um problema, por exemplo, no fluxo entre Cocotá e o centro do Rio de Janeiro, nós temos que atuar no sentido de que os outros modais que atendem a região supram aquela demanda reprimida no caso dessa possível deficiência. E a mesma coisa para os outros modais. Hoje, por exemplo, de manhã nós tivemos um pequeno problema no metrô. E a atuação foi no sentido de solicitar que o concessionário, o SPPO, que atende a região também, No caso, né? suprisse a demanda reprimida no caso do problema do metrô que tivemos hoje de manhã. Que Com foi reforço entre- de frota, com com reforço de deslocamento frota, exatamente. de efetivo, né? Isso, com reforço de frota para atender a população que ficou, naquele momento, desatendida pelo problema que o metrô teve. Então, além de ser um órgão integrador, vocês também são um órgão, o SIMU também é um órgão atuante. Sim, é um Sim. órgão atuante, é um órgão integrador e um órgão, não sei se facilitador seria o termo certo, mas a nossa atuação é nesse sentido, de gerenciar a mobilidade como um todo. E caso haja uma deficiência local por parte de algum modal, tentar suprir essa demanda reprimida com a ajuda dos outros operadores que atuarem na região. Bom, então a gente está aqui percebendo da complexidade, né, do SIMU. A gente sabe que vocês fazem integração com diversos modais, né? Bom, Metrô-Rio, trem, barcas, ônibus e trens, outros diversos modais. Mas a gente queria saber como funciona também a conversa com os transportes de fora da cidade do Rio de Janeiro e também, estendendo também a pergunta para o Rafael, como é que funciona também em relação aos eventos, né? Porque eu imagino que também que o transporte, imagino não, a gente sabe, né, que o transporte ele também ele é diretamente impactado durante também um evento da cidade. Por exemplo, a gente teve a transmissão do jogo do Alzirão, a gente sabe que o transporte público também é impactado. Então, eu queria entender como funcionam essas duas atuações do SIMU aqui dentro da cidade. Maria Clara, a gente tem bom contato, nós temos representantes da CEMOV no nosso grupo operacional do SIMU, temos uma boa relação com eles, então a gente consegue tomar conhecimento da situação operacional, de eventuais problemas operacionais, através do nosso grupo e dos nossos contatos. Porque antes da intervenção do Rafael, né, eu lembro que aqui nas reuniões de planejamento, né, dos grandes eventos, em que vocês estão também sempre presentes, né? Eu lembro que mais recentemente no Réveillon e nos eventos lá na área de Copacabana, a novidade da prefeitura foi
trazer linhas intermunicipais, por exemplo, até a área de Copacabana, né, até a área de Botafogo, onde normalmente não há circulação de linhas como essas, né, para justamente servir a população, né, para quem vem mais de longe, né, realmente integrando o serviço que não é regulado pelo município, mas para prestar o serviço para pessoas não só da cidade do Rio de Janeiro, mas de fora, né? Sim, sim. Inclusive o SIMU, quando foi criado, ele foi criado para acompanhamento e monitoramento de um grande evento, que foi as Olimpíadas. Depois ele foi transformado num acompanhamento na rotina, dia a dia da cidade do cidadão e dos transportes. Mas nós continuamos a ter uma operação especial para grandes eventos. Um exemplo é o Réveillon, que é onde o metrô funciona 24 horas. Carnaval, também o metrô funciona 24 horas, as estações, né? E grandes shows em Copacabana, principalmente. Nós conseguimos sempre ter um representante desses modais aqui nesse período, sempre temos um operador também na bancada até o fim de cada evento, mesmo que seja 24 horas, enfim, carnaval que são vários dias, nós sempre temos representantes aqui acompanhando. E recentemente, como você falou sobre o SPPO, tivemos uma operação muito boa que começou no Réveillon e foi até aperfeiçoada agora no show da Shakira, que é ali aquele bolsão de ônibus ali Não, da Enseada, na né? Enseada de Botafogo. Isso ajudou muito, foi bem elogiado, bem organizado, com as linhas bem divididas por região, e foi um facilitador importante para o cidadão chegar ao evento e ir embora. Bom, o Lúcio trouxe para a gente esse exemplo recente, né, dessa gravação, né? A gente teve no dia da gravação um problema relativo à circulação do metrô na cidade do Rio de Janeiro. Enfim, faz parte da rotina de qualquer grande cidade ter problemas na circulação, não só do metrô, mas também dos trens, como do BRT, do VLT. Enfim, a gente está falando de uma cidade de grande porte, a gente está falando de uma metrópole. Problemas acontecem principalmente em dias em que a gente tem um volume acentuado de usuários, dia de chuva, dia de muito calor, algum problema vai acontecer. E o Lúcio falou justamente do acionamento. Aqui, Viacor, né, por meio do SIMU, de outras agências, né? O metrô teve um problema, o que fez o SIMU? Mobilizou as empresas de ônibus que atuam na área onde houve problema para fazer um reforço de frota, Um reforço de frota das linhas que atuam na região. para suprir essa demanda que foi desassistida pelo metrô, que apresentava algum tipo de problema operacional. Aí entra a comunicação, que o COR, enfim, é um dos pilares do centro de operações. Munido dessa informação, isso é importante para a gente mostrar para o público como funciona, né? Munido dessa informação, o centro de operações faz a divulgação desse problema, o que aconteceu, desse problema com o metrô, o reforço das linhas que atuam nessa região, e é importante também essa integração do COR como um braço de comunicação para promover a capilaridade dessa mobilização, né? E nesse aspecto, nós agradecemos muito a vocês da assessoria de comunicações do COR. Vocês são importantíssimos para fazer essa informação chegar ao cidadão. Não, nós somos uma coisa só, um Integração, órgão de isso, integração, isso né? só. Com certeza. Nós somos o servidor do município em favor da população, né? A favor do contribuinte que usa diariamente o transporte. Mas a finalidade é essa, né? É justamente comunicar de forma operacional para os modais e comunicar para o cidadão, para a população. É essa a razão da existência do SIMU, assim que a gente pode resumir, não é isso, Lúcio? Exatamente. Nós estamos aqui para... O nosso objetivo final é auxiliar o cidadão na sua mobilidade na cidade. E então, havendo um problema no modal, a gente aciona os outros modais que atuam na região. Aqueles modais vão suprir, desculpe, aquela demanda reprimida, né, no caso que deixou de ser atendida pelo metrô. E é importante que a informação chegue no cidadão com a melhor qualidade possível, né? E com a maior qualidade e com a maior exatidão possível também. Enfim, cada dia é um desafio, e isso, de certo modo, nos gratifica, porque
eleva a nossa importância como servidores e a nossa atuação aqui dentro do centro de operações. Aliás, você falou em desafio, né? Você, Lúcio, e o time da Secretaria Municipal de Transporte participou recentemente do Desafio Core. Você fez parte da bancada de Sim. avaliação. Desafio Core é uma iniciativa que é realizada anualmente aqui pelo setor de inovação do Centro de Operações, no qual está sendo desenvolvida ainda, né? Enfim, são vários passos o Desafio Core. A gente teve recentemente chegou-se à conclusão de que um projeto teria, enfim, uma certa adesão, valeria a pena trazer para o sistema do município, né? E o desafio desse ano teve como tema a mobilidade urbana atrelada aos problemas, enfim, aos eventos climáticos extremos, né? A gente está vivendo um período de eventos climáticos extremos e a gente tem aí se aproximando o El Niño, né? Que está trazendo a possibilidade, enfim, se acredita, enfim, os especialistas dizem que ele pode trazer algumas consequências para as cidades, né, para as metrópoles, né, relacionadas ao aumento de temperatura e a consequente chuva, e o impacto do El Niño no transporte, o impacto dos eventos climáticos em geral no transporte, foi o tema do Desafio Core. Venceu o grupo BuzzVision, né, que apresentou uma solução que foi avaliada como uma solução que pode agregar e muito para o sistema do município. Queria saber de você, não particularmente, né, dessa solução do BuzzVision, mas de iniciativas que venham a trazer uma solução para a mobilidade da cidade, né? Como é que foi participar do Desafio Core? Enfim, a SMTR já participou de outras edições do Desafio Core. Como é estar presente e estar contribuindo com a apresentação dessas soluções? Maurício, qualquer solução externa que traga melhorias para o transporte, ela será bem-vinda. Foi o caso da BuzzVision e foi o caso de outros grupos também que participaram do desafio. Então, para você ter uma ideia, agora, na semana que vem, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto colocado vão apresentar as propostas de trabalho deles à SMTR, e daí nós vamos ver se existe viabilidade de aplicação delas. Quer dizer, não foi só a BuzzVision no caso, os outros grupos também trouxeram soluções e essas soluções podem ser aproveitadas. Ou seja, são soluções para a cidade, enfim, não necessariamente o vencedor do desafio. Mas aí eu retomo essa pergunta, esse questionamento. A gente está vivendo essa ameaça, né, do El Niño, né, que os especialistas classificam como algo que foi algo que nunca tivemos parecido, né, em relação ao clima, né, em âmbito global. É uma preocupação que também as autoridades do transporte estão levando em conta, né? Sim, é um desafio para a gente, é uma preocupação para a gente. Ainda bem que estamos preparados para enfrentar isso. A nossa experiência nos leva a crer que vamos enfrentar isso, mais esse desafio, e vamos conseguir superá-lo. E, inclusive, né, Maria, Lúcio, Rafael, dentro do SIMU, a gente tem esse fluxo de informação que serve para municiar não só a Secretaria de Transportes, né, não só os operadores do transporte do município do Rio, né, os operadores em âmbito estadual também, o metrô, o trem, a barca, mas os responsáveis pela circulação dos ônibus, né, os consórcios, né, para saber, ó, a gente tem informação de chuva em determinada parte da cidade, então difundindo as informações para as empresas que atuam naquela área, né? Então fiquem atentos vocês, porque há risco de, por exemplo, formação de um bolsão d'água que possa interromper a passagem, enfim, a rota de determinada linha. É por aí que funciona? Sim, sim. À medida que a chuva vai se tornando mais extrema, os próprios grupos operacionais do COR vão informando sobre bolsões d'água e solicitando os apoios. O SIMU, o trabalho dele é simplesmente passar essas informações aos modais de transporte, principalmente os ônibus, que são mais impactados devido aos bolsões, e aí eles podem alterar o itinerário ou até deixar de operar em determinada parte da cidade afetada.
E com isso também, muitas das vezes, quando o problema é o inverso, a gente falou do metrô agora há pouco, e que pede reforço de frota, quando o problema é com os ônibus também, em determinada região que é atendida pelo metrô, acontece o inverso, o metrô disponibiliza viagens extras e trens extras para poder atender melhor a população. O importante é que o concessionário do serviço público, né, que é as empresas que atuam na cidade, né, juntamente com a prefeitura faz a parte dela aqui dentro do COR, né, de juntar todo mundo para que todos estejam de mãos dadas pensando no contribuinte. É importante também a gente ressaltar que é necessário, né, que o operador, né, que o concessionário esteja consciente de que o usuário é a razão de existência desse serviço, né? Sim, eu ressalto que todos os concessionários compreendem muito bem a importância dessa nossa integração, desse nosso trabalho no dia a dia. Como o colega falou, quando o reverso acontece, ou quando há algum outro problema com outro modal e a gente precisa do metrô para suprir a demanda, o metrô é atuante, ele é colaborativo, todos eles compreendem muito bem a importância do nosso trabalho. É isso, Maurício, você falou muito bem, né? Parece que realmente todos eles estão de mãos dadas, sempre em prol do cidadão, para que todos fiquem com os modais bem completos, todos os transportes funcionem super bem, e aí o carioca sofra cada vez menos, né? Esse é um órgão realmente bem resiliente, né? Isso, realmente que a gente vê aí funcionando e principalmente se conversando muito bem no dia a dia, né? Realmente a integração funcionando em outro polo aqui da cidade. E que está em constante evolução, né? Sempre, a cada ano que passa, novos desafios aparecem e o Simu faz parte desse desafio diário, né? É isso, gente. Rafael, Lúcio, muito obrigado pela presença de Nós que vocês. agradecemos, Maurício, Maria Clara, obrigado pela oportunidade. Nós agradecemos aí por vocês terem aceitado aí o convite para a gente conversar, falar um pouco sobre o funcionamento dessa rotina do transporte, que é um setor muito caro, né, para a nossa cidade. Enfim, é um setor muito sensível, como a gente falou no começo, né, move seres humanos e move a economia da cidade do Rio de Janeiro. Então, eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês. Maria Clara, Obrigada, Luciana, Maurício. mais uma Obrigada a vez. todos Muito a vocês obrigado. dois que estiveram aqui com a gente. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Até a próxima, né, Maria Clara? A gente tem nossos canais aí à disposição do nosso cidadão, né, do cidadão carioca. É isso. Nossos canais oficiais, o cidadão pode acompanhar a gente pelo nosso YouTube, também pelas nossas redes sociais, no @Operações Rio. E claro, a gente faz o convite para vocês também se atualizarem pelo nosso canal do WhatsApp, também só seguirem a gente no Centro de Operações e Resiliência. Maurício, mais uma vez, obrigada. Até a próxima. Estamos aqui juntos em mais um episódio do Podcor na série Integrações. Até a próxima. Tchau, tchau.